Bom dia a todos. Vamos começar a falar um pouco aqui dos fundos multimercados macro, do mês de julho, né, dos retornos e da performance das nossas perspectivas para frente. No mês de julho, os fundos da família macro tiveram retornos próximos da estabilidade. Tá? O fundo XP Macro teve retorno ligeiramente positivo, o Macro Plus ligeiramente negativo. E a fonte de retorno, né, da parte positiva, a gente teve ganhos em posições que a gente começou a montar lá atrás, em maio, aplicadas em juros nominais americanos, tá? E também a gente teve retornos positivos do time de renda variável na estratégia Equity Hedge. Tá? Da parte detratora, a parte negativa, a gente teve perdas, tá, em posições táticas na Bolsa Americana, que tiveram muita volatilidade. A gente vai falar um pouquinho aqui ao longo do mês de julho. A gente teve pequenas perdas em uma posição comprada em dólar BRL e pequenas perdas em uma posição também já liquidada, né, aplicada em juros reais e nominais curtos no Brasil. Tá? Então vamos passar para mercados, aqui começando com o cenário externo. Assim como o Fernando Genta comentou, acho que a principal notícia que a gente teve nesse mês de julho, e eu acho que vai ser muito importante para ditar a tendência dos mercados para frente, foi o aumento da confiança do Fed, tá? De que ele deve finalmente começar, tá, o tal tão esperado ciclo de queda de juros. Né? Os mercados já tomaram vários dribles desse ciclo de queda de juros, tá? Remontando lá atrás, quem lembra em 2023, a crise do SBB, dos bancos regionais americanos, vai cortar, não vai cortar. Depois, no final do ano de 23, o Fed deu um falso sinal de que iria cortar os juros, depois a inflação veio forte, mas agora, né, depois de quase 12 meses aí de inflação vindo boa na média, nos últimos 3 meses, na média vindo boa, o Fed deu sinais positivos, então eu acho que é importante a gente ter isso em mente para a gente fazer a gestão dos ativos para frente. Mas julho, mesmo com essa notícia boa do Fed, a gente teve muita volatilidade, tá? O mercado passou por um início de mês ali de julho com uma discussão de soft landing na Bolsa Americana, né? A gente viu uma grande rotação, que a gente chama assim, pessoal saindo de ativos da Bolsa de Tecnologia Nasdaq e mudando para ativos de valor. Tá? O Russell, por exemplo, subiu 10% no mês de julho, enquanto o Nasdaq caiu. Até aí era um simples rotation, mas no final do mês a gente começou a ter notícias mais negativas de atividade, começou a ter um risco de hard landing. Tá? O mercado é meio histérico, então por vezes está numa narrativa, a gente viu isso muito bem acontecer nos últimos 18 meses, então estava na narrativa de soft landing e de repente entra numa discussão de recessão, então que a gente acha precipitado, tá, no momento, mas isso gerou muita volatilidade e vai continuar gerando na Bolsa Americana. Se a gente passar para moedas, a gente teve toda essa discussão do Japão, então logo na hora que o Banco Central americano está começando a cortar juros, a gente viu a primeira alta de juros aí, tá, passando por um território aí de 0,25 positivo no Japão. Então, isso gerou uma forte volatilidade em moedas, tá, que acabou pegando também nas moedas de países emergentes, no peso mexicano, que acabou pegando no real. Então, foi um mês atípico que a gente viu os juros americanos, né, caindo e o real depreciando, tá? Porque nesse caso, os juros americanos caindo, ele diminuía o diferencial para a moeda japonesa, né, para os juros da moeda japonesa, e um trade muito, né, que a gente fala popular, que é o carry trade, as pessoas compravam dólar e vendiam o ien, né, na medida que você diminui os juros da moeda que você está comprado, do dólar, e aumenta os juros da moeda que está vendida, o ien, isso gerou um desmonte de carry trade que bateu no México, que bateu no real. A gente acredita que isso foi um movimento atípico, tá, e que não deve continuar a ocorrer aí nos próximos meses, até porque o Banco Central japonês ontem acabou de dizer que talvez não continue subindo juros se isso gerar forte volatilidade nos mercados. Tá? Então, é só para mostrar aí a volatilidade que a gente teve no mês passado, mesmo com uma discussão de um cenário mais positivo para frente de corte de juros. Tá? Então, como que a gente vê aí a discussão de juros americanos, que é a nossa principal posição do fundo macro hoje? Tá? Então, a gente já vinha montando posição desde maio, aplicado em juros intermediários nominais, tá? Juros aí de um ano e meio na curva americana. A gente vê o Fed normalizando, tá, o seu ciclo de juros. Normalizar, a gente diz assim, é sair de um patamar muito restritivo para um patamar mais próximo do neutro. Esse é o primeiro objetivo aqui nosso
do trade, tá? E de fato, os juros, se a gente pegar os juros de um ano e meio, saiu de níveis de 4% para níveis mais próximos aí de 3,20, 3,30. Então a gente acha que o Fed vai sair desses níveis atuais para um nível mais próximo do neutro, tá? Então o próprio Fed já salientou que hoje a economia já está rodando bem próximo do pré-Covid, tá? Tanto a inflação quanto o mercado de trabalho. A única coisa que está diferente é o nível dos juros. Então, está restritivo. Então, ele tem que normalizar. Só que na nossa posição aqui aplicada em juros, a gente tem uma simetria que a gente considera que é para baixo. O que a gente diz? Se os dados, tá, do mercado de trabalho que estão se elevando, né, a taxa de desemprego está subindo, se continuar deteriorando num patamar um pouco mais rápido do que o esperado pelo Fed, a gente acha que o Fed pode não acabar parando ali perto desse nível neutro, tá? Que é entre 3, 3,5 na nossa opinião. Se o mercado de trabalho desacelerar mais, pode ser que o Fed, tá, tenha que reagir, então o Fed vai estar muito data dependent, tá? Vai ter muita volatilidade, vai ter muita discussão, qualquer dado pior, o mercado vai falar, opa, a economia americana está com riscos de entrar numa recessão, será que o Fed vai cortar só até 3? Será que vai até 2,5? A gente viu agora, a gente não concorda com isso, mas discussão de reunião extraordinária do Fed, tá? Eu acho mais fácil ele começar de 50 e dar 3,50 do que fazer uma extraordinária, mas isso vai fazer com que a simetria da nossa posição de juros aplicadas no XP macro seja para baixo. Então a gente vai estar trabalhando o tamanho dessa posição ao longo do tempo, mas com viés, tá, sempre de ficar aplicado, buscando aí todo um ciclo de queda de juros do Fed, tá? Então eu acho que isso conclui aí a nossa parte de posições externas. A gente vinha junto com essa posição aplicada, tá, que a gente aumentou em julho, tá, só lembrando, posição de juros, a gente aumentou ela no início de julho, carregou, agora no final do mês teve uma forte queda das taxas, a gente reduziu novamente, parcialmente, a posição aplicada. A gente vinha carregando também, juntamente com essa posição de juros, em posições compradas em bolsa, que nem a gente comentou no início, o nosso cenário aqui é mais um cenário de desaceleração gradual da economia americana, meio que parecido com soft landing, apesar de ser pouco provável, né, o soft landing, mas é desaceleração gradual. Então a bolsa também é positiva nesse cenário. Mas a gente estava trabalhando com opções, dado, né, o nível da bolsa americana e tudo mais, e a gente reduziu com esses dados recentes, tá, de mercado de trabalho mais fraco, né, o ISM mais fraco, a gente reduziu a parte da posição comprada, aguardando aí, avaliando essa discussão toda, se é uma desaceleração gradual, que ainda é o nosso cenário base, ou não. Tá? Passando para o Brasil, a gente continua vendo um cenário em que os ativos brasileiros estão performando bem pior do que os ativos pares, assim, dos outros ativos emergentes. Se a gente olhar tanto a nossa moeda, tudo bem que nos últimos 2 dias a gente viu o real melhorando um pouco e a nossa bolsa também, tá? Mas se a gente olhar tanto a nossa moeda quanto os juros de longo prazo, a gente ainda não conseguiu se recuperar da deterioração que a gente viu desde o segundo trimestre, tá? Aqui desse ano. Então, desde abril, ali abril, maio, junho, a gente veio tendo uma perda, né, uma deterioração da nossa discussão aqui, percepção da âncora fiscal, a gente também teve uma discussão ruim de Banco Central, da âncora monetária, e aí os nossos ativos foram piorando pior, né, do que os pares. Para piorar, os pares também pioraram, tá? Então, que nem eu falei, foi um mês bastante difícil. Os pares, né, o peso mexicano, o colombiano, o chileno, todas as moedas deterioraram, as bolsas caíram, então isso fez com que isso ajudasse também todos os nossos ativos a piorar ainda mais. Mas, enfim, a gente está tentando reverter essas pioras locais, tá? Só para ter uma ideia, tá? O dólar saiu de 5,10 ali em abril, início de maio, para 5,80. Tá? A nossa discussão de juros saiu de uma Selic que poderia ir a 9,5, a gente agora está discutindo, né, um ciclo parado em 10,5 e que a gente acha que o mais provável é voltar a subir para níveis de 11,5%, 12%. Tá? Então foi uma deterioração bem relevante e a gente acredita assim, que o governo está fazendo de tudo para reverter os focos dessa piora. Se a gente olhar o Banco Central, tá? Desde aquele dissenso em maio, ele já teve uma unanimidade em junho e agora, aparentemente, eles estão tentando ter unanimidade para subir. Tá? Não que seja em setembro, pode ser em outubro, novembro, mas estão querendo retomar a credibilidade. No fiscal, o governo também está tentando retomar, quebrar o tabu, né, de que não cortava gastos e agora
disse que pode cortar aí até 15 bi, inicialmente parte de contingenciamento e tudo mais, mas está tentando retomar a credibilidade do fiscal, tá. Partindo para a posição do fundo macro, na parte de Brasil, a gente está com posição bem mais leve, né, desde que começou essa deterioração da discussão monetária e fiscal, a gente reduziu, relevantemente as posições de juros, tá, e moedas. Hoje, a gente está sem posição no mercado de juros, estamos olhando, né, para um cenário, que nem o Fernando Genta comentou, de alta de juros moderada, um cenário de reversão aí, de tentativa de recuperação dessa credibilidade perdida ali atrás, né, também de tentativa de reancoragem das expectativas de inflação, mas o preço, tá? A gente está sendo muito criterioso com o preço, né? Tem toda essa discussão também dos Estados Unidos, discussão do Fed, cortar, risco de hard landing, recessão. Então a gente acha que vai ter bastante volatilidade, a gente vai estar bem atento a tentar montar posições mais com um viés tomado. Essa é a ideia inicial, a não ser que a gente tenha, né, uma recessão muito brusca nos Estados Unidos, a gente está com a ideia de montar posições nessa linha, tomado em juros, mais à frente, dependendo do nível vendido, inflação e tudo mais, mas a gente acredita que a discussão vai ser para cima, tá, no mercado de juros. No mercado de câmbio, estamos zerados, a gente estava comprado há muito tempo atrás, mas nos níveis atuais, com discussão, tá, de queda de juros nos Estados Unidos e agora, né, se realmente o Banco Central brasileiro subir os juros, isso aí pode ser uma notícia muito boa para o real. Tá? Então, tem essa parte positiva para o real, mas também a gente não pode esquecer daquela parte dos mercados externos, a aversão a risco. A gente não pode esquecer que a incerteza fiscal no Brasil permanece muito elevada, tem riscos eleitorais nos Estados Unidos, o Trump, tudo jogam também contra o real. Então, a gente prefere ficar zerado nesse momento. Nos mercados emergentes, no México, a gente carrega ainda uma pequena posição tomada em CDS do país, né? Desde que teve a eleição presidencial mexicana, a gente acha que está ocorrendo uma deterioração institucional no país, então a gente desde então montou uma posição tomada em CDS mexicano, tá? Mas assim, em resumo de posição, a gente está trabalhando com risco total, tá? Ligeiramente abaixo da média histórica do fundo, né? Desde que as incertezas aumentaram lá fora e no Brasil, a gente está trabalhando um pouco abaixo da média e recentemente focando o risco no mercado externo. Que nem eu comentei no início, a tendência mais clara que estamos vislumbrando hoje são nos juros americanos, é ali que a gente está trabalhando a maior parte da nossa posição, reduzimos a posição em bolsas, né, que eu comentei aqui, e a gente pretende, assim, continuar monitorando cautelosamente aqui os ativos no mercado local.